Se houver, vocês precisam se informar daqui até amanhã para saber se vai haver aula ou não na clínica. No nosso caso, a aula é terça e quarta. Hoje tem aula e amanhã tem avaliação da primeira unidade. Isso para mim é o que interessa para a minha disciplina agora, tá? Voltando só para a gente contextualizar o que a gente está fazendo aqui na primeira unidade. Na primeira parte da primeira unidade, nós começamos a trabalhar com os constituintes oracionais. Eu trabalhei com os dois constituintes oracionais básicos de uma estrutura oracional, da estrutura da oração, que são predicador e argumento, que foi assunto da primeira avaliação. Na segunda avaliação, o assunto da segunda avaliação, que será amanhã, envolve os outros três constituintes oracionais, adjunto, aposto e vocativo. Então, o assunto da avaliação de amanhã, segunda avaliação da primeira unidade, é este aqui. Para quem está perdido aí, não sabe nem para onde vai nem para onde vem, já sabe que o assunto é esse aqui: adjunto, aposto, vocativo. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o adjunto. Eu expliquei que o adjunto é um termo acessório, adicional, né? Informação adicional, que é acrescentada à estrutura básica da oração, né? Esse adjunto se acrescenta à estrutura básica, trazendo informação adicional que pode ser ligada a um verbo, que pode ser ligada a um nome ou que pode ser ligada à frase como um todo. Então, aí nós temos os três tipos de adjunto: adjunto adverbial, ligado ao verbo; adjunto adfrasal, ligado à frase como um todo; e adjunto adnominal, ligado ao nome. Hoje, para fechar o conteúdo da primeira unidade e da avaliação de amanhã, vamos falar sobre dois outros constituintes oracionais, que são o aposto e o vocativo. Vamos para eles aí na página de número 28 da apostila. Vamos lá, página 28, aposto. Página 28, aposto, assunto da aula de hoje. O aposto é o constituinte oracional que, embora não tenha sido selecionado ou exigido pelo predicador, pode agregar-se ao núcleo da estrutura sintática formado pelo predicador e seus argumentos, acrescentando alguma explicação específica, grife isso aí, explicação específica, alguma explicação específica sobre um determinado nome, grife isso também. Então, alguma informação específica sobre um determinado nome. Toda vez que eu estiver falando a respeito de um aposto, eu estou falando de uma informação específica, uma explicação específica sobre um determinado nome que está na estrutura da frase. Por exemplo, aqui, ó. Vai começar bem à noite, vamos matar alguém para facilitar o processo de entendimento. A morte é sempre boa. Tá lá. Pedro, meu amigo de infância, morreu. Pedro, meu amigo de infância, morreu. Tá? Observe que aqui nesta frase, a estrutura básica da frase é composta
pelo predicador verbal morreu. Morreu é o predicador, é uma ação. Esta ação está exigindo um argumento. Quem morreu? Quem morreu? Pedro. Então a frase seria: Pedro morreu. Esta seria a frase. A estrutura básica da frase é essa. Eu tenho um predicador, isso aqui é a estrutura básica, um predicador que exigiu um argumento. Pedro morreu. Eu chegar aqui e falar: boa noite, gente. Pedro morreu. Você entende a frase, significa que ali já tem a estrutura básica. Agora, aqui, esse termo, meu amigo de infância, está dando uma explicação específica a respeito de um nome dentro desta estrutura básica. Este meu amigo de infância está ligado a quem? Quem é meu amigo de infância? Pedro. Então, meu amigo de infância está ligado a Pedro. Pedro é um nome, está vendo? Não é um verbo, portanto é um nome. Está ligado a um nome, dando uma explicação específica a respeito desse nome. Ali eu estou explicando quem é Pedro. Quem é Pedro? Meu amigo de infância. Então, isso aqui é o que a gente chama de apóstolo. Oxi, mas aí como é que fica a minha cabeça assim antes de eu tinha entendido que tudo que não era da frase era... Calma. Devagar. Eu já estou Devagar. Observe, raciocine comigo. Raciocine comigo. Se este termo fosse um adjunto, ele está ligado a um nome. Se ele fosse um adjunto, ele seria o quê? Um adjunto adnominal. Volte aí na apostila, eu mandei escrever com letra de ouro. Volte aí na apostila, onde tem adjunto adnominal. Eu mandei escrever aí, o adjunto adnominal não vem separado por vírgula, nem nenhum sinal de pontuação. Vocês anotaram isso? Eu mandei anotar. Aqui, ó, que sei. Tá? Então leia aí para mim, leia. Leia. O adjunto adnominal é o termo que, embora não tenha sido selecionado exigido diretamente pelo predicador, relaciona-se tecnicamente ao nome, se está separado dele ou pontuação alguma. Isso, ali está separado. Aqui está separado com pontuação? Sim ou não? Sim, Maria. Então é adjunto adnominal? Eu até brinquei que para ser adjunto precisa estar junto, porque se não tiver junto, não é adjunto. Né? Tem uma pontuação separando. Consegue entender? Por que eu fiz aquela referência? Preste atenção. A pergunta que Eduarda se fez ali, ela não é confundada. Por quê? Porque se está relacionado ao nome, explicando o nome, a princípio alguém poderia pensar que era adjunto, ok? Mas não é adjunto, porque para ser adjunto não poderia estar separado por sinal de pontuação, e aqui está, ok? Entenderam? Maravilha. Então é um aposto, ok? É um aposto. Nós vamos ver que nem sempre o aposto vai estar separado por sinal de pontuação. Vamos ver ainda hoje, nem sempre. Há casos em que o aposto não está separado por sinal de pontuação. E ainda assim é aposto. Tá? Mas é um caso específico. Voltando à pergunta de Eduarda, que está conversando e depois vai reclamar que não entendeu. Pai amado, que perseguição. Observe, estou perseguindo não. Estou respondendo sua pergunta. A pergunta dela é: por que então não é um adjunto? Porque ela disse: eu tinha entendido que tudo que não está na estrutura básica da frase é adjunto. Ok? Por quê? Porque eu falei que tudo que não está na estrutura básica é uma informação adicional. E como informação adicional, eu disse que a informação adicional era um adjunto. Ok? Informação adicional junto. Exato, muito bom. Agora, nem sempre, aí agora é importante frisar isso, nem sempre uma informação adicional vai ser adjunto, porque às vezes essa informação adicional pode estar separada, né, por um sinal de pontuação e ligada a um nome, explicando o nome. Isso é chamado de aposto. Então o aposto também é uma informação adicional. Em outras palavras, para resumir, o aposto também é
uma informação adicional. É uma informação adicional, ou seja, pode ser retirada da frase, sem prejuízo para o entendimento, mas que está relacionada a um nome, explicando este nome. Isto é o aposto. Ok? Então, voltando ao raciocínio. Aqui não é um adjunto adnominal, aqui é um aposto. Ele está explicando o nome. Em geral, o aposto ele sempre estará explicando um termo antecedente, um termo que veio antes. O aposto explica um termo que veio antes, um termo antecedente. Olha a setinha. Essa setinha que eu não faço porque eu sou retardado, está mostrando que este termo está explicando o anterior, o antecedente. Por isso, ele é um aposto. Ele está ligado a um nome. Olha as características. Ele está ligado a um nome, ele explica este nome, e o nome que ele explica vem sempre antes dele. Ok? Então, essas características são importantes. Está sempre separado da questão que está passando. Não. Eu não disse isso. Eu estou perguntando. Eu chego lá. Falei aqui que nem sempre estará separado. Eu vou explicar os casos em que ele não está separado, por sinal de pontuação. Mas, essas três características ele tem obrigatoriamente. Primeiro, está relacionado ao nome. Segundo, está explicando algo acerca do nome ao qual ele se relaciona. E terceiro, ele está sempre ligado ao nome antecedente, quer dizer, que vem antes dele. É sempre ok? um nome, Sempre é um nome. Aposto é uma explicação adicional sobre o nome. Resumindo, é isso. O aposto é uma explicação adicional sobre o nome. Essa é a função do aposto. Tá? Vamos voltar. Vamos voltar para a explicação. Olha lá, ó. Preste atenção, por favor, nos exemplos. O aposto, então, ele acrescenta uma informação específica sobre um determinado nome que é antecedente, ou seja, que veio antes. Vamos lá para os exemplos. 58.4. Jorge, meu colega de trabalho, acidentou-se. Meu colega de trabalho é um aposto, porque está ligado a quem? Quem é meu colega de trabalho? Jorge. Está com a setinha aí, ligando o aposto, está destacado ali, a Jorge. Este aposto, observe que é um termo adicional, é uma informação adicional. Se eu retirar da frase, não faz falta para o entendimento da frase. Eu posso dizer, Jorge acidentou-se. Observe aí que eu posso dizer, Jorge acidentou-se. Mas ele não é um adjunto. Ele não é um adjunto. Ele está ligado ao nome Jorge, dando uma explicação específica sobre quem é Jorge. Se você voltar para o adjunto adnominal, que foi o finalzinho da aula passada, você vai ver que o adjunto adnominal só pode ser artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo, uma palavra quantificadora, que indica uma quantidade, ou então adjetivo e locução adjetiva. Não pode ser outra coisa. Ali não é um adjetivo, nem uma locução adjetiva. É uma explicação. Então, estão observando que isso aqui é diferente do adjunto adnominal. Não dá para dizer que é igual. Não é só o sinal de pontuação, viu, Eduardo? Tem outras características que diferenciam. O aposto está ligado ao nome, mas está explicando esse nome, mas não é nem um determinante do nome e nem um modificador do nome. Ou seja, não pode ser nem o adjunto adnominal determinante, nem o adjunto adnominal modificador. Ou seja, é uma explicação, é apenas uma explicação a respeito do nome. Na letra E, eu não sei, né? Eu vou chegar na letra E. Eu estou na A. Né? Eu chego lá. Mas depois está ligado mais no nome? Eu chego lá. O aposto. Eu chego lá. Na letra E eu chego no Espírito. Então, na letra A, para a gente não adiantar o processo,
né? Porque, embora você já esteja enxergando a letra E, eu ainda estou na letra A e tem coisas importantes que daqui até a letra E tem que falar, tá? Para não chegar lá na letra E sem saber o que está falando. Está lá, na letra A, portanto, meu colega de trabalho está ligado a Jorge, explicando quem é Jorge, ou seja, está ligado ao nome antecedente, explicando este nome antecedente, e não é um adjunto adnominal, é um aposto. Por quê? Porque não se caracteriza como adjunto adnominal, porque não tem nenhuma das características do adjunto adnominal. Não é artigo, não é pronome possessivo, não é pronome demonstrativo, não é adjetivo, não é opção adjetiva, não é palavra quantificadora, não encaixa em nada do adjunto adnominal. Não está ligado ao nome. É uma informação adicional, mas não se caracteriza como um adjunto adnominal, ele é um aposto. É isso que ele é. Ok? É um aposto que está ligado ao nome Jorge, explicando quem é Jorge. Na letra B, Maria comprou algumas coisas, 2 pontos. Arroz, feijão, farinha, açúcar, etc. Arroz, feijão, farinha, açúcar, etc. Está ligado a quem aí? Está ligado a coisas. Está ligado ao nome coisas. Na sua setinha aí para o nome coisas, está explicando as coisas que Maria comprou. O que é que Maria comprou? Comprou algumas coisas. Que coisas? Aqui é só perguntar o verbo. Não entendi. Não. Comprou o quê? É coisas. O que é que ela comprou? Algumas coisas. Que coisas? Aí a pergunta é: que coisas que ela comprou? Perceba que isso aí é a explicação do nome coisas. Se você perguntar o verbo, eu chegar aqui, Maria comprou. O que é que Maria comprou? Algumas coisas. Porque ela comprou. Agora, que coisas foi que ela comprou? Aí está explicando uma explicação adicional sobre quais foram as coisas que ela comprou. Eu sei que ela comprou algumas coisas. Mas que coisas foram essas? Então eu estou listando, é uma lista de coisas, né? Estou explicando aí através de uma lista de coisas que Maria comprou. Então Maria comprou algumas coisas. Que coisas? Arroz, feijão, farinha, açúcar, etc. Ok? Então está ligado ao nome coisas, não está ligado ao verbo, viu, Loara? Então não há pergunta, não é feita ao verbo aí, porque não está ligado ao verbo. Está ligado ao nome. Traz uma setinha aí para o nome coisas. Está explicando as coisas que Maria comprou. Ok? Está ligado ao nome. Por isso que é um aposto. Está explicando as coisas que Maria comprou. Perceba que é uma informação adicional. Repito, uma informação adicional. Se eu retirar da frase, não faz falta para o entendimento da frase. Se eu disser, boa noite, gente, Maria comprou algumas coisas. Tem aí quem comprou e o que foi comprado. Essa lista de coisas é uma explicação adicional. É uma explicação específica sobre as coisas que Maria comprou, mas é adicional. Não é uma informação essencial. É um aposto que está explicando um nome. Este nome é antecedente, quer dizer, está antes do aposto. Tá? O aposto sempre está relacionado ao nome antecedente. E é uma explicação específica sobre o nome, não sendo um adjunto adnominal, porque não se caracteriza nem como artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo, adjetivo, opção adjetiva ou palavra quantificadora. Não se encaixa em nada que é adjunto adnominal. É um aposto. Tá? Letra C. Preste atenção agora que é importante. Na letra A e na letra B, o aposto está separado do nome ao qual ele se relaciona com um sinal de pontuação. A letra A é por uma vírgula. Perceba que a vírgula entre meu colega de trabalho e Jorge, que é o termo ao qual ele se relaciona. Mas na letra B, o sinal de pontuação é 2 pontos. Mas está separado. A lista de coisas, do nome coisas aí, está separado por um sinal de pontuação, que é 2 pontos. Na letra C, o aposto não vai estar separado por nada. Por isso que não é o sinal de pontuação que determina se é aposto ou não. Olha aí, o presidente Lula assumiu seu 3º mandato.
Lula está ligado a quem aí? Traça uma setinha de Lula para presidente aí, por favor. Lula está ligado ao nome presidente, sim ou não? Sim. Presidente é um nome. Observe que essa informação é uma informação adicional. Porque se eu tirar da frase, não faz falta para o entendimento da frase. Vou tirar, ó. O presidente assumiu o seu terceiro mandato. Eu posso dizer isso sem o nome Lula aí. Ok? Você entende a frase mesmo sem o nome Lula. Lula está ligado ao nome presidente, sem sinal de pontuação nenhum. Você poderia pensar que Lula seria adjunto adnominal, porque está junto do nome, está sem separação, né? Então está junto do nome, né? Só que, para ser adjunto adnominal, lembre-se que o adjunto adnominal só pode ser ou artigo, aí é artigo? Não. Ou pronome possessivo, aí é pronome possessivo? Não. Ou pronome demonstrativo, aí é pronome demonstrativo? Não. Lula. Nome Lula é pronome demonstrativo? Sim ou não? Não. É uma palavra quantificadora, indica quantidade? Não. É adjetivo? Não. É pronome, opção adjetiva? Não. Ou seja, não tem nada nesta palavra Lula que caracterize esta palavra como adjunta adnominal. Alguém pode pensar que é adjunta adnominal porque não tem sinal de pontuação separando. Mas não caracteriza. Não tem nada que caracterize como adjunta adnominal. Quando eu vou lá na adjunta adnominal para pesquisar o que é uma adjunta adnominal, eu vejo que Lula não se encaixa em nada ali. A palavra Lula não se encaixa em nada ali. Então vai se encaixar em quê? No aposto. Ele é um aposto, é uma explicação sobre o nome presidente. Está explicando quem é o presidente. Quem é o presidente? Lula. Só que não veio separado por vírgula. Ok? Ainda que não venha separado por vírgula, não deixa de ser aposto. Ah, mas eu vou achar que é adjunto adnominal. Só se você não entendeu o que é um adjunto adnominal. Porque um adjunto adnominal não tem a ver com uma palavra qualquer. Adjunto adnominal só pode ser ou artigo, ou pronome possessivo, ou pronome demonstrativo, ou palavra quantificadora, ou adjetivo, ou locução adjetiva. E Lula não é nada disso. Portanto, Lula não pode ser um adjunto adnominal nessa frase. Tá? Entendido, gente? Professor, Diga. quando o senhor estava explicando que era aposto, eu estava no banheiro. O senhor pode, por favor, explicar novamente o que é aposto? Aposto é qualquer palavra relacionada a um nome antecedente, o nome que está antes, e dando uma explicação específica sobre esse nome. Então, o aposto ele relaciona ao nome que está antes, está relacionado ao nome que está antes dele, e está explicando algo a respeito do nome que está antes dele. Então, isso é aposto. Observe agora na letra D. Preste atenção na letra D, que é muito importante. Muito importante. Marina detestou o ano de 2006. Marina detestou o ano de 2006. De 2006 está ligado a quem aí? Está ligado ao ano. Então, traça uma setinha aí, de 2006 para ano. De 2006 está ligado a ano. Ano é um nome, não é um verbo. Ano é um nome. Alguém pode pensar, é um adjunto adnominal. Está ligado a um nome, não tem sinal de pontuação, então é um adjunto adnominal. Vamos ver se é um adjunto adnominal. É um artigo? Sim ou não? Fazer o checklist. É um artigo? Não. Não é um artigo. Não é um pronome possessivo. Não é um pronome demonstrativo. Não é um adjetivo. E não é uma locução adjetiva. Lembra? A locução adjetiva, de maneira geral, ela pode ser trocada, substituída, por um adjetivo. Eu digo amor de mãe, amor materno. Amor de pai, amor paterno.
Observe, amigo do interior, amigo interiorando. Isso aí é uma opção adjetiva. Eu posso trocar por um adjetivo. De 2006, eu não posso dizer 2006ano. Não dá, né? Não existe um adjetivo que eu possa trocar e, portanto, não é uma opção adjetiva. Então, não é nada que se encaixe em adjunto adnominal. Ora, se está ligado a um nome, é uma informação adicional que eu posso tirar. Marina detestou o ano. Tem aí o verbo detestar, tem quem detesta e o que foi detestado. De 2006 é uma explicação a respeito do ano. Qual foi o ano que Marina detestou? O de 2006. Está explicando, está especificando este nome. É uma espécie de especificação, mas não é um adjunto adnominal, porque não se encaixou em nenhuma das circunstâncias que um adjunto adnominal se encaixa. Portanto, é um aposto ligado ao nome ano. Então, sempre vai ser a associação da direita para a esquerda. Exato, setinha da direita para a esquerda. Sempre o nome antecedente, anterior. Ok? Professor, Diga. então, no caso, ele especifica e explica o nome, mas não necessariamente uma característica do nome. Exato, não é uma característica do nome. É uma explicação. Está explicando, especificando aquele nome, no caso, especificando o ano. Chegando na letra E, Eduardo. Roupas, sapatos, perfumes, vírgula. Tudo foi roubado. Roupas, sapatos, perfumes. Tudo foi roubado. Perceba que esse tudo que está grifado aí está relacionado a uma sequência de nomes, a um grupo de nomes. Então, não precisa ser, respondendo sua pergunta, Eduardo, relacionado a um único nome. Pode ser a um grupo de nomes. Nesse caso aí, tudo foi roubado. O que é que foi roubado aí? Roupa, sapatos, perfume. Esse tudo está resumindo, de maneira explicativa, este tudo está resumindo o que foi roubado. Roupas, sapatos, perfumes, tudo foi roubado. Ok? Então esse tudo é uma explicação resumitiva, é uma explicação que resume o que foi roubado. Roupas, sapatos, perfumes, tudo foi roubado. Ok? Então, esse tudo se refere, pode circular aí, roupas, sapatos e perfumes, e mostrar uma setinha relacionando o tudo com roupas, sapatos e perfumes, que estão atrás aí do tudo. Então, se relacionou um termo antecedente, nesse caso, resumindo os termos, são 3 termos aí, antecedentes, numa palavra só. Tá? É um aposto que explica de forma resumida o que foi roubado. O que é que foi roubado? Tudo foi roubado. Está explicando que aqueles termos todos representam tudo que a pessoa tinha que foi roubado. Roupas, sapatos, tudo foi roubado. Ok? Entendido? Então é um aposto porque eu poderia retirar da frase, poderia dizer aí, roupas, sapatos, perfumes, claro que alterar a concordância verbal aí, né, foram roubados, mas não iria alterar o entendimento da frase, se eu retirasse o tudo, ok? Esse tudo está aí explicando o termo antecedente, e está ligado a nomes, né? Roupa, sapato, perfume são nomes, portanto, é um aposto. Está explicando resumidamente o que foi roubado. Roupas, sapatos, perfume, resumidamente tudo foi roubado. Ok? Então, é aposto também. Abaixo desses exemplos, você tem a explicação pormenorizada de tudo que eu acabei de explicar aqui agora. Página 29. Vamos para a classificação do aposto. Lembrando que na avaliação de amanhã, você vai continuar utilizando aquela mesma ideia. Identificação. É o mesmo processo. Identificação, classificação e função sintática.
Então, aqui, por exemplo, a gente está falando da identificação do aposto. Aposto é a identificação. Vamos para a classificação do aposto agora. Página 29. Classificação do aposto. O aposto pode ser classificado em dois tipos. Aposto parentético. Olha o nome aí, viu? Aposto parentético, quando a explicação específica acrescentada ao nome é isolado por algum sinal de pontuação. Parentético, quando vem isolado por sinal de pontuação, separado por sinal de pontuação. Aposto parentético, quando vem separado por sinal de pontuação. Ou então, aposto não parentético, quando a explicação específica acrescentada ao nome não é isolada por algum sinal de pontuação. Então aí, a diferença básica agora vai ser o sinal de pontuação. Quando o aposto vier separado por sinal de pontuação, ele é um aposto parentético. Quando ele não vier separado por sinal de pontuação, ele é um aposto não parentético. A diferença básica é essa. Vamos voltar aí na página 28 para pegar esses exemplos que estão em 58 aí e classificar como parentético ou não parentético aí. 58A. Meu colega de trabalho está ligado a Jorge e está separado de Jorge por uma vírgula, tá vendo? Então é um aposto de que tipo? Parentético, porque está separado por sinal de pontuação. Na letra B, Maria comprou algumas coisas, 2 pontos, arroz, feijão, farinha, açúcar, etc. Este aposto, arroz, feijão, farinha, açúcar, etc., está separado do nome coisas, né, que é o nome ao qual se relaciona, por um sinal de 2 pontos. É um aposto de que tipo? Parentético, porque está separado por sinal de pontuação. Na letra C, o presidente Lula assumiu seu terceiro mandato. Lula, que é o aposto, está ligado ao nome presidente e não está separado dele por nenhum sinal de pontuação. Que tipo de aposto é? Não parentético. Na letra D, Marina detestou o ano de 2006. De 2006 é um aposto que está ligado ao nome ano e não está separado dele por nenhum sinal de pontuação. Que tipo de aposto é? Não parentético. Muito bom. Roupas, sapatos, perfumes, vírgula, tudo foi roubado. Tudo é um aposto que está relacionado aos termos que vieram antes aí, roupas, sapatos e perfumes, e está separado dele por uma vírgula. Deles por uma vírgula. É aposto de que tipo? De que tipo? Parentético. Difícil isso? Não. Né? É só enxergar o sinal de pontuação. Tá? Coisa mais fácil. Vamos então falar do aposto parentético, por favor. Página 29. Vou explicar o aposto parentético. O aposto parentético é o termo que, embora não tenha sido selecionado ou exigido pelo verificador, relaciona-se eventualmente a um nome, acrescentando-lhe uma explicação específica, isolada por algum sinal de pontuação, como está aí nos exemplos em 59. Está lá, Pelé, o rei do futebol, morreu. Pelé, o rei do futebol, morreu. O rei do futebol está explicando quem é Pelé. Então, traça uma setinha, está ligado a Pelé. É um aposto que está ligado ao nome antecedente, explicando esse nome antecedente. E está separado por sinal de pontuação. Portanto, é um aposto parentético. Aposto parentético, porque está separado por sinal de pontuação. Ok? Na letra B, eu anseio por estes presentes, 2 pontos. Saúde, paz, amor e felicidade. Saúde, paz, amor e felicidade está explicando os presentes pelos quais eu anseio. Está explicando aí o nome presentes. E está separado dele por um sinal de 2 pontos.
este aposto aí é um aposto de que tipo? Parentético, porque veio separado do sinal de pontuação. Na letra C, viagens, lugares, passeios, nada será esquecido. Perceba que esse nada será esquecido se nada está se referindo ou resumindo, na verdade, né, explicando de forma resumida o que é que não será esquecido, que são viagens, lugares, passeios. Então está ligado aos termos antecedentes aí. Está ligado aos 3 termos que vieram antes dele ali. Está resumindo esses 3 termos na palavra nada. Tá? Então aí, nada é um aposto que está separado dos termos aos quais ele se relaciona por uma vírgula. Então, este aposto é um aposto parentético, porque está separado dos termos aos quais se relaciona por vírgula. Ok? Por sinal de pontuação. Não é difícil identificar o aposto parentético. Então, se fôssemos, por exemplo, vamos supor que estivéssemos analisando aí a letra A, lá na prova, amanhã, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, chegou, está lá. E vai estar na prova assim destacado apenas o termo para ser analisado, como está aí na frase. Não vai estar grifada a frase toda, é só o termo para ser analisado. Qual é o termo que está grafado aí na frase 59A? O rei do futebol. O rei do futebol é o quê? É um aposto. Classificação desse aposto? Aposto parentético. O nome é feio, mas não é difícil não. Tá? Parentético. Parentético vem da palavra parêntese, né? Como se tivesse um parêntese ali, tá? Isolado como se estivesse entre parênteses, por isso é parentético. Tá? Isolado como sinal de pontuação. Função sintática. Você vai ter que colocar a função sintática também. Agora, nós vamos falar sobre a função sintática do aposto parentético. Tá? O aposto parentético, preste atenção aí, por favor, página 29. Abaixo dos exemplos, você tem a explicação pormenorizada das 3 frases que eu expliquei já para vocês. Não vou ler a explicação, obviamente. No que tange a função sintática, isso agora é importante, o aposto parentético pode exercer as seguintes funções. 3 são elas, 3 funções sintáticas. Ó. Aposto parentético explicativo, primeira função. Aposto parentético enumerativo, segunda função. E aposto parentético resumitivo, terceira função. Observe que os nomes não estão aí por acaso. Os nomes estão aí porque tem a ver com a função que eles exercem. Por exemplo, se a gente pegar a frase em 59A, que a gente acabou de ver aí, Pelé, o rei do futebol. Pelé, o rei do futebol, morreu. O rei do futebol está ligado ao nome Pelé e está explicando quem é Pelé. Então, este aposto é um aposto parentético, que veio separado por vírgula, mas a função sintática dele seria de aposto parentético explicativo. É assim que eu vou classificar aí, ó. Na hora de responder a avaliação, se a resposta fosse da letra A, 59A, ele é um aposto, a classificação dele é aposto parentético, e a função sintática é aposto parentético explicativo. Essa é a função sintática dele, tá? Aposto parentético explicativo. Ok? É o que acontece aí nos exemplos que estão em 60, né? Só para a gente fixar. A função sintática do aposto parentético explicativo é desempenhada por uma locução apositiva que acrescenta uma explicação acerca do nome a que se refere. É o caso aí dos exemplos em 60. Vamos ver os exemplos em 60. Olha lá. Eu visitei Zilda, vírgula, professora de literatura. Eu visitei Zilda, vírgula, professora de literatura.
Professora de literatura, está ligado a quem aí? Se eu traço uma setinha, para mostrar aí que está ligado ao nome antecedente, está ligado ao nome que veio antes. E está explicando quem é Zilda. Quem é Zilda? Professora de literatura. Então aí é um aposto parentético, porque está separado por vírgula, explicativo. Aposto parentético explicativo. Por quê? É aposto porque está ligado ao termo antecedente, dando uma explicação sobre ele. É parentético porque veio separado por sinal de pontuação, no caso uma vírgula. E é explicativo porque a função dele é explicar o termo antecedente. Ele está explicando o termo antecedente. Tá? Observe agora, preste atenção na letra B. Muita atenção. Muita atenção. Peça importantíssimo para seu funcionamento, o motor do carro fundiu. O motor do carro fundiu. Observe que esta frase aí está na ordem inversa, está invertida. Lembra como é a estrutura da ordem direta de uma frase? Eu tenho um sujeito, um verbo, um complemento verbal, quando o verbo existe, que é um objeto, e depois eu tenho os termos adicionais, que geralmente podem ser um adjunto adverbial, ou um adjunto adfrasal, ou um aposto. Ele vem depois, ele vem lá, adiante da frase. Então, nesta frase aí, preste atenção, este termo, peça importantíssima para seu funcionamento, está ligado a quem? Ao motor, está ligado ao nome motor. Qual é a peça importantíssima para seu funcionamento? Está ligado ao nome motor. Tá? O que está acontecendo aí? Na verdade, a frase na ordem direta seria assim, ó. O motor, peça importantíssima. Não. Peça importantíssima para o funcionamento do carro fundiu-se. Então, na verdade, a frase aí, a informação essencial é essa: o motor fundiu. E isso aqui seria um aposto ligado ao motor. Observe que na ordem direta, repito, colocando na ordem direta, este termo, peça importantíssima para o funcionamento do motor ou para seu funcionamento, ele está relacionado com o termo motor e a setinha está vindo para antes, ó. Ó, a setinha aqui. O que aconteceu aí? Esta frase foi invertida na sua ordem. Saiu da ordem direta e foi para a ordem inversa. O que eu fiz? Eu peguei o aposto que vem depois do termo, ao qual ele se relaciona sempre com o termo que vem antes. Então o aposto ele vem depois do termo ao qual ele se relaciona, mas eu botei ele para antes do termo, eu inverti a ordem. Consegue entender? Mas ele não deixa de ser aposto por isso. Houve apenas uma inversão da ordem da frase, mas não da estrutura da análise da frase. Porque se eu for analisar essa frase, este termo aí, peça importantíssima para o seu funcionamento, está ligado ao nome motor, explicando algo sobre o motor. Portanto, é um aposto. É um aposto. Está separado dele por vírgula. Observe que tem uma vírgula aí. Portanto, é um aposto parentético, que está separado por vírgula, ligado ao nome motor, e é um aposto parentético explicativo, que está explicando o que é um motor de um carro. É uma peça importantíssima para o funcionamento do carro. Ok? Então, a diferença da frase que está na letra B aí para as outras é que o aposto veio deslocado.
É a única diferença, tá? Mas não deixa de ser apóstolo político. Ele está deslocado. O apóstolo vem depois do termo ao qual ele se refere. Ele se refere ao que veio antes dele na frase. Mas isso levando em conta a ordem direta da frase, sem inverter a ordem. Aí houve uma inversão da ordem da frase. Mas não deixou de ser apóstolo político. Júlio, como é que eu faço para não confundir as coisas e achar que isso aí não é um apóstolo? Põe a frase na ordem direta. Lembra? Já falei isso para vocês também em relação a outros termos que são constituintes oracionais. Coloque na ordem direta, que facilita você analisar. Está invertida a ordem, coloque na ordem direta. Organize a frase na ordem direta antes de analisar, porque facilita a análise. O que eu fiz aqui facilitou para a gente entender que está ligado ao nome motor e está explicando o nome motor. Portanto, é um aposto parentético explicativo. Na letra C aí, aposto parentético explicativo. Letra C. Josias, meu conterrâneo, mora em Brasília. Josias, meu conterrâneo, mora em Brasília. Meu conterrâneo está explicando quem é Josias. Está ligado ao nome Josias. E está explicando quem é Josias. Josias é o meu conterrâneo. Ele mora em Brasília. Então, meu conterrâneo está ligado ao nome Josias, explicando quem é ele. É aposto, que está ligado ao nome antecedente, explicando esse nome antecedente. É um aposto parentético, porque está separado por sinal de pontuação do nome ao qual ele se refere. E é um aposto parentético explicativo, porque ele está explicando este nome, está explicando quem é Josias, nesse caso aí, tá? Então, aposto parentético explicativo. Ok? Entendido o aposto parentético explicativo, não tem dificuldade aí dessa função sintática do aposto parentético. Segunda função sintática do aposto parentético. Aposto parentético enumerativo. Enumerativo. Enumerativo, essa função de aposto parentético enumerativo, ela é desempenhada por uma locução apositiva que acrescenta uma sequência de termos para dar mais detalhes acerca do nome ao qual se refere. Então, por que é enumerativo? Porque está listando, enumerando. Tem a ver com uma lista de coisas, com uma sequência de coisas. Tá? Então, está listando, está enumerando. Quando coloca uma sequência, uma lista de coisas, aí a função do aposto parentético é a função sintática de aposto parentético enumerativo. Acontece, por exemplo, aí, ó, em 59b. Volte aí no exemplo 59, na página 29 mesmo. Exemplo 59b. Eu anseio por esses presentes, 2 pontos. Saúde, paz, amor, felicidade. Saúde, paz, amor, felicidade. Está enumerando uma lista de presentes pelos quais eu anseio. Está listando os presentes pelos quais eu anseio. Perceba que está ligado ao nome presente, está separado por sinal de pontuação, portanto é um aposto parentético, e está trazendo uma lista de coisas, uma sequência de coisas, está enumerando uma sequência de coisas. Por isso que é um aposto parentético enumerativo, 59b, aposto parentético enumerativo. Vamos para a página 30, exemplos de aposto parentético enumerativo aí, em 61, A, B e C. Olha lá. Eu quero isto. 2 pontos. O que é que eu quero? Eu quero isto. Agora, que isto é que eu quero? Livros, chocolates e beijos. Eu quero isto. Livros, chocolates e beijos. Livros, chocolates e beijos está explicando o isto que eu quero. Está ligado ao pronome isto. Está ligado a isto. Tá? Então, perceba que está ligado a um nome antecedente, não está ligado a um verbo, portanto está ligado ao nome, está ligado ao nome antecedente, e está enumerando, listando uma explicação daquilo que eu
quero, eu quero isto, mas aí eu listo o que eu quero, eu enumero o que eu quero. Perceba que é uma explicação em forma de lista, é uma explicação em forma de sequência, né? Não é uma explicação qualquer, é uma explicação em forma de uma lista de coisas, uma sequência de coisas, tá? Então, este aposto aí, ele é um aposto parentético, porque veio separado por sinal de pontuação, e é enumerativo, né? Porque ele está listando uma sequência de termos. Então, se fôssemos analisar em 61A, se fôssemos analisar esta frase em 61A, como é que seria lá na avaliação? Vai estar destacado, né? Esse termo aí, livros, chocolates e beijos, para você analisar. Esse termo aí é um aposto, identificação. Classificação é um aposto parentético, que veio separado por sinal de pontuação. Função sintática, aposto parentético enumerativo. Tá? Lembre-se que na avaliação você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar e escrever por extenso, sem abreviaturas. Tá? Por favor, colocar os nomes adequados para cada coisa. A mesma coisa acontece aí na letra B, 61B. Ó. Os professores passaram muitos trabalhos. Os professores passaram muitos trabalhos. 2 pontos. Resumos, resenhas, seminários. Resumos, resenhas, seminários está ligado ao nome trabalhos. Está explicando os trabalhos que foram passados pelos professores. Dá sua setinha aí com o nome trabalhos. Está ligado ao nome trabalhos, explicando os trabalhos pelos quais que foram passados, né, pelos professores. Ok? Então, resumos, resenhas e seminários está ligado ao nome trabalho. É um aposto que está explicando algo a respeito do nome trabalhos. É um aposto parentético que está separado por sinal de pontuação. No caso aí, 2 pontos. E é um aposto parentético enumerativo, porque a explicação está dada através de uma lista de coisas. Quais foram os trabalhos que os professores passaram? Resumos, resenhas, uma lista de coisas. Então, lá na atividade avaliativa, identificação, aposto, classificação, aposto parentético, função sintática, aposto parentético, enumerativo. Professor, Pergunte. tem sempre mais de 2? Ou foi coincidência aqui? Porque aqui É até lista, né? 3. Poderia ser 2, né? Pode ser 2 ou mais, ok? Não pode ser um só, porque senão não é lista. Para ser uma lista tem que ser pelo menos 2, tá? A pergunta dela aí é se os termos que estão no aposto enumerativo, né, parentético enumerativo, são sempre mais de 2. Aí coincidiu de serem 3, viu? Com a coincidência de serem 3. Mas poderia ser 2, 3, 4, 10, 200. Não deixaria de ser aposto enumerativo. É mais de 2, né? É de 2 ou mais. Né? Não pode ser um só. Tá? Terceira e última função do aposto parentético. Terceira e última função do aposto parentético. A função sintática de aposto parentético resumitivo. Esse é o mais fácil de perceber. O aposto parentético resumitivo, essa função, ela é desempenhada por um aposto que resume os itens a que se refere. Isso aí é o mais fácil. Olha lá, ó. Toalha, sabonete e shampoo. Eu trouxe tudo. Esse tudo que aparece aí no final está resumindo quem? Está resumindo toalha, sabonete e shampoo. Está ligado a toalha, sabonete e shampoo, explicando o tudo que eu trouxe. Eu trouxe tudo. Que tudo foi esse? Toalha, sabonete e shampoo. Observe que este tudo resume as coisas que eu trouxe. É uma explicação resumida. É como se eu estivesse resumindo o que foi dito antes. Tá? Então, este aposto aí é parentético, porque veio separado por vírgula dos termos aos quais ele se refere. Olha a vírgula aí depois de shampoo. Então, tem vírgula separado o aposto do restante dos termos a que ele se refere. E é resumitivo, porque resume
os termos antecedentes. Na letra B, cabeça, tronco e membros, vírgula. Essas são as partes do corpo. Cabeça, tronco e membros, vírgula. Essas são as partes do corpo. Essas, está resumindo quais são as partes do corpo. Está fazendo um resumo. As partes do corpo são cabeça, tronco e membros. Então eu resumo tudo isso numa palavra só, que é essas. Essas aí é um aposto resumitivo, porque está resumindo os termos que foram colocados antes dele. Tá? Então, essas é um aposto resumitivo. Nesta frase aí, resumindo o que veio antes. Na letra C, frio, pipoca, filme e boa companhia. Nada é tão revigorante. Frio, pipoca, filme e boa companhia. Nada é tão revigorante. Nada aí está resumindo tudo que foi dito antes. Está dizendo que nada é melhor do que aquilo. Nada é mais revigorante do que aquilo tudo que foi falado antes. Então é um resumo, é um aposto parentético resumitivo. Parentético, porque veio separado por sinal de pontuação, e resumitivo, porque expressa um resumo, né, do que foi colocado antes, do termo, ou dos termos, né, aos quais o aposto está relacionado. Tá? Então, aposto parentético resumitivo, ele é parentético porque veio separado por sinal de pontuação, e é resumitivo porque ele resume os termos aos quais ele se relaciona, os termos que vieram antes dele. Ok? Entendido aí? Tem dificuldade para compreender, não. Esse talvez seja o mais fácil de perceber. Vamos agora, fechamos o aposto parentético. Vamos agora ao outro tipo de aposto, que é o aposto não parentético. Eu vou para um outro tipo de aposto, que é o aposto não parentético. Se o aposto parentético é aquele que vem separado por sinal de pontuação, do nome ao qual se refere, o aposto não parentético é o termo que, embora não tenha sido selecionado ou exigido pelo predicador, relaciona-se eventualmente a um nome, acrescentando-lhe uma explicação específica não isolada por sinal de pontuação. Não isolada por nenhum sinal de pontuação. Então, nesse caso aí, é um aposto, está ligado ao nome antecedente, explicando esse nome antecedente, mas sem nenhum sinal de pontuação antes. Ok? Por isso que ele é chamado de aposto não parentético. É o caso aí dos exemplos em 63, A, B e C. Vamos para eles. O rio São Francisco transbordou. Observe que São Francisco está ligado ao nome rio. São Francisco está ligado ao nome rio. São Francisco, na verdade, é o nome do rio. Então, traça aí uma setinha de São Francisco para rio. Está ligado ao nome antecedente, ao nome que veio antes. Perceba que alguém pode pensar que é um adjunto adnominal, porque não tem sinal de pontuação, né? Então pode pensar que é um adjunto adnominal. Mas adjunto adnominal só pode ser artigo, pronome possessivo, pronome demonstrativo, adjetivo, palavra quantificadora ou locução adjetiva. E aí não é nenhuma dessas coisas. Na verdade, São Francisco é o nome do rio. Está explicando qual é o rio. O rio aí é o rio São Francisco, é o nome dele. Então, este aposto aí é um aposto não parentético. Ele explica o nome antecedente sem sinal de pontuação, separando o aposto do nome ao qual ele se relaciona. Então, nesse caso aí, este aposto é não parentético. Se eu fosse analisar esta frase aí, por exemplo, na avaliação, eu analisaria assim, ó, 63A. Só analisando o Rio São Francisco, que está, o São Francisco que está destacado aí.
São Francisco está ligado a rio, explicando qual é o rio. Qual é esse rio? São Francisco. Então está explicando alguma coisa a respeito do nome descendente, é um aposto. Esse aposto não veio separado por sinal de pontuação, então é um aposto não parentético. Já a gente fala da função sintática. Na letra B, eu amo o mês de fevereiro. Perceba aí que de fevereiro está ligado ao nome mês. Está ligado ao nome mês. Mês de fevereiro. Então, de fevereiro está ligado ao nome mês. Observe, novamente, que alguém pode pensar que é um adjunto adnominal, porque não veio separado por sinal de pontuação. Mas adjunto adnominal só pode ser o artigo, o pronome demonstrativo, o pronome possessivo, ou palavra quantificadora, ou adjetivo, ou locução adjetiva. Alguém poderia confundir isso aí com locução adjetiva, mas não é uma locução adjetiva, porque eu não posso substituir por um adjetivo. É diferente. Amor de mãe, amor materno. Amor de pai, amor paterno. Mas eu não posso dizer mês de fevereiro, mês fevereiral. Não tem um adjetivo aí. Portanto, é um aposto, tá? Na verdade, especificando, explicando mais detalhadamente algo a respeito do mês. Que mês é esse? O mês de fevereiro, tá? Então, esse aposto está ligado ao nome mês e não tem sinal de pontuação separando o aposto do nome ao qual ele se refere. Portanto, esse aposto é um aposto não parentético. Aposto não parentético porque não tem sinal de pontuação entre o aposto e o nome ao qual ele se refere. A mesma coisa acontece na letra C. Ana encontrou seu irmão Pedro. Ana encontrou seu irmão Pedro. Pedro está ligado ao nome irmão. Olha aí, o nome Pedro aí está ligado ao nome irmão. Pedro está destacado aí porque Pedro é um aposto. Está ligado ao nome irmão e não é um adjunto. Por que não é um adjunto adnominal? Porque não é artigo, porque não é pronome demonstrativo, porque não é pronome possessivo, porque não é palavra quantificadora, porque não é adjetivo nem locução adjetiva. Então, Pedro, na verdade, é só o nome do irmão. Está dando nome ao irmão. Então, está explicando quem é esse irmão. Ana encontrou seu irmão. Quem é esse irmão que ela encontrou? Pedro. Então, essa explicação a respeito do nome irmão configura a palavra Pedro como um aposto. Nesse caso, um aposto não parentético. Por quê? Porque não há sinal de pontuação entre o aposto e o nome ao qual ele se refere. Então, nesse caso aí, é aposto não parentético. Abaixo dos exemplos, você tem aí a explicação pormenorizada, detalhada, né, desses três exemplos que estão em 63A, B e C. Importante agora, por favor. Finalzinho da página 30. No que tange a função sintática, o aposto não parentético, que é isso que a gente está analisando agora, pode exercer as seguintes funções. Só duas, gente. Olha que fácil. O aposto não parentético pode exercer a função sintática de aposto não parentético nominativo ou então a função sintática de aposto não parentético especificativo. Aposto não parentético nominativo e aposto parentético especificativo. Observe que não é explicativo, é especificativo. É outro nome aí, tá? Não confunda as coisas. O explicativo é parentético. Ele está lá no tipo de aposto parentético, tá? Esse aqui é aposto não parentético especificativo. Vamos lá, os dois tipos de aposto, as duas funções sintáticas, perdão, de aposto parentético, de aposto não parentético. Primeiro, a função sintática de aposto não parentético
Nominativo, olha o nome, nominativo. Aposto não parentético nominativo é a função sintática desempenhada por um aposto que denomina o nome a que se refere, que dá nome a alguém ou algo. Por isso que é aposto denominativo, nominativo, que dá nome, denomina. Aposto nominativo, que dá nome, porque denomina, porque tem a ver com essa ideia de nomear, né? Está nomeando alguém ou algo. É o caso aí dos exemplos em 64. Olha lá. Meu amigo Fábio chegou. Fábio está ligado ao nome amigo, explicando qual é o nome desse amigo. Então, é um aposto, porque está dando uma explicação do nome amigo. É um aposto não parentético, porque não veio separado por sinal de pontuação. E é um aposto não parentético nominativo. É assim que você vai classificar. Por exemplo, se fosse na avaliação de amanhã, a letra A aí ia estar destacado o nome Fábio, e você ia ter que identificar como aposto, classificar como aposto não parentético e dizer que a função sintática era de aposto não parentético. Então, nominativo é sempre um nome próprio. Nominativo. Se está dando nome, é um nome próprio. Né? Pode ser de uma pessoa, pode ser de uma empresa, pode ser de um cachorro. Né? O cachorro Pluto pertence ao Mickey. Né? Então, Pluto é o nome do cachorro. É um nome próprio, nesse sentido, né? De nomear alguém. Ok? Alguém ou algo, pode ser também. É o caso aí, por exemplo, da letra B. Ó. Pedro visitou o Parque Chico Mendes. Pedro visitou o Parque Chico Mendes. Chico Mendes é o nome do parque, tá vendo? Chico Mendes está ligado ao nome parque, explicando qual é o nome do parque. Então, é um aposto, está explicando o nome do parque. É aposto. É um aposto não parentético, porque não veio separado por sinal de pontuação. E como está dando nome ao parque, ele é um aposto não parentético nominativo. Nominativo, porque deu nome ao nome ao qual ele se relaciona. Está nomeando, ok? A mesma coisa acontece na letra C, ó. A Praça Rui Barbosa está linda. Rui Barbosa aí é o nome da praça, está ligado ao setinho, está ligado ao nome praça, explicando qual é o nome dela. Qual é o nome dessa praça? Rui Barbosa. Então, é um aposto, que é uma explicação do nome antecedente, é um aposto não parentético, que não veio separado por sinal de pontuação, e é um aposto não parentético nominativo, porque está nomeando a praça, está dando nome à praça. Por isso, aposto não parentético nominativo. Ok? Segunda e última função do aposto não parentético, só são duas. A função sintática de aposto não parentético especificativo. Perceba que especificativo não é a mesma coisa que explicativo. Explicativo é um tipo de aposto parentético. O explicativo ele vem separado por vírgula. É lá no outro grupo. Esse aqui é aposto não parentético especificativo e não explicativo. Ok? A função sintática de aposto não parentético especificativo é desempenhada por uma locução apositiva que especifica o nome a que se refere. É uma especificação do nome a que se refere. É o caso aí dos exemplos em 65A, B e C. Eu morei na cidade de... na cidade de Ipotirama. É a cidade onde eu nasci, por sinal. Eu nasci na cidade de Ipotirama. De Ipotirama
está ligado ao nome cidade, especificando a cidade onde eu nasci. Perceba aí, né, que a frase é: eu nasci na cidade. Em que cidade? Na cidade de Ibotirã. De Ibotirã está especificando o nome cidade. É um aposto, porque está explicando de forma especificativa, né, a cidade onde eu nasci. E é um aposto não parentético, porque não veio separado por sinal de pontuação. E é aposto não parentético especificativo, porque a explicação que ele traz, na verdade, é uma especificação do nome ao qual ele se relaciona. Está especificando a cidade. Especificou, é uma explicação especificativa a respeito da cidade. Tá? Então, é um aposto não parentético especificativo. Não é explicação qualquer, é uma especificação do nome ao qual o aposto se relaciona. A mesma coisa acontece aí na letra B. Ó. O ano de 2023 começou agitado. De 2023 está ligado ao nome ano e está especificando este nome. Então é um aposto. É um aposto não parentético, porque não veio separado por sinal de pontuação. E é um aposto não parentético especificativo, que está especificando o nome ao qual o aposto se relaciona. A mesma coisa na letra C. Ó. Nunca vi um mês de janeiro tão demorado. Observe aí que de janeiro está ligado ao nome mês, especificando o mês, está especificando o mês. Nesse caso aí, é um aposto não parentético especificativo. Aposto não parentético especificativo, está especificando o nome ao qual se refere. Então, aposto não parentético especificativo. Ok? Esse aí é mais complexo, comparando com o adjunto adnominal. Tá? Por quê? Porque a locução adjetiva, às vezes, também tem essa função de especificar. Né? Agora, a diferença básica aí é a especificação, é uma anotação que você deve fazer, a especificação do aposto não parentético especificativo, ela é uma especificação do nome ao qual se refere. Então, é ano de 2023, é como se fosse o nome do ano. Né? De 2023 é o nome do ano. Qual é o ano de 2023? É praticamente um nome, só que não é em forma de nome, é de explicação. Né? A mesma coisa, ó. Nunca vi um mês de janeiro. Janeiro também está especificando como se fosse um nome. Aí você diz, vai confundir com o nominativo. É isso que eu estou falando? Não, não é. Observe, letrado o outro qual? Nesse aqui? Observe, preste atenção na diferença, para não confundir. A colega está confundindo o aposto não parentético nominativo com o aposto parentético não parentético especificativo. O nominativo vem em forma de nome, ok? O especificativo vem em forma de uma locução iniciada sempre com uma preposição. Observe aí, ó. De Ibotirã, não é só a palavra Ibotirã. De 2023. De janeiro. Consegue entender? O nominativo seria tipo o nome da... É o nome do nome. O nome do nome, exatamente. É o nome do nome. É isso mesmo. O especificativo é uma especificação, geralmente com essa locução prepositiva, começando sempre com uma preposição sempre. Tá? Então, de Ibotirã, de 2023, de janeiro, né? Observe que tem aí uma preposição. O de São Paulo, sim. Se eu fosse analisar de São Paulo, seria. É porque eu não estou analisando isso.
Observe. Mas, além disso, teria da cidade de São Paulo. Não, exato. De São Paulo, De São Paulo aí não, mas se fosse da cidade de São Paulo, o de São Paulo seria um aposto não parentético especificativo. Ok? Por último, para a gente fechar, acredite, a aula não terminou. E a gente precisa fechar, porque amanhã é a avaliação. Último constituinte oracional. Já falamos do adjunto, já falamos do aposto, agora vamos falar do vocativo. O vocativo é rápido, 10 minutos a gente precisa para falar do vocativo. Por favor, preste atenção rapidamente. O vocativo, preste atenção por favor, é o constituinte oracional que, embora não exerça função sintática alguma, grife aí, não exerça função sintática alguma, 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 não exerça função sintática alguma. Ou seja, toda vez que for vocativo, ó gente, preste atenção, toda vez que for vocativo, se a identificação for essa aqui, ó, vocativo, uma coisa eu sei, qual é a função sintática do vocativo? Não tem, você vai colocar lá assim, ó, não tem. Escreva aí, por favor. Se deixar em branco, para mim, é porque você não sabe. É vocativo, função sintática, vou deixar em branco, porque não tem. Se deixar em branco, eu estou entendendo. Você está me dizendo, eu não sei, por isso deixei em branco. Se você sabe que não tem, escreva, não vai cair a mão, escreva. Não tem. Função sintática, não tem. Não tem. Função sintática, não tem. Então, o vocativo não tem função sintática. O vocativo, seja ele qual for, não tem função sintática. Ok? Então, o vocativo, voltando, é o constituinte oracional, que, embora não exerça função sintática alguma, pode agregar-se à estrutura sintática, acrescentando-lhe uma informação discursiva que se expressa sob a forma de um chamamento. Que é um chamamento? É algo utilizado para chamar a atenção de alguém. Se eu disser assim, ei, presta atenção aqui, esse ei é um vocativo, é um chamamento. Se eu disser assim, ei, opa, pare aí. Esse ei, esse opa, eles são vocativos, certo? Porque está chamando a atenção de alguém para algo que vai ser dito. Isso é vocativo, tá? Então, vocativo é um chamamento, né, que é utilizado para chamar a atenção de alguém. Importante aí. Por exemplo, aí, ó, 66A. Carla, sua mãe faleceu. Estou chamando a atenção dela usando o nome dela. Observe, Carla, aí foi usado o nome dela para chamar a atenção. Carla, sua mãe faleceu. Estou chamando a atenção dela. Então, Carla aí é vocativo. Ok? A mesma coisa acontece aí na letra B. Ó. O carro foi roubado, Pedro. Eu estou chamando a atenção de Pedro para o fato de o carro ter sido roubado. Pedro é um chamamento. Estou chamando a atenção dele. Então, nesse caso, é um vocativo. Tá? Na letra C, você sabotou o projeto, seu canalha. Seu canalha é um chamamento. Eu estou chamando a atenção da pessoa para a informação que eu estou dando. Então, é um vocativo. Seu canalha é um vocativo. Na letra D, eu esperava outra coisa. Esse é um vocativo. É para chamar a atenção de alguém a respeito da frase que vai ser dita. Então, é um vocativo. Tá? Na letra E, seu time ganhou o jogo, hein? Esse em é um vocativo. Observe, esse em é um vocativo. Está chamando a atenção de alguém para a frase que vai ser dita. Tá? Ele não tem função sintática, mas ele tem uma razão de ser, que é chamar a atenção de alguém para a frase em si.
Aí embaixo você tem a explicação pormenorizada dessas frases que eu acabei de explicar. E tem, agora sim, importante, os tipos de vocativo. Então você tem que identificar que é vocativo, mas classificar qual é o tipo. Função sintática, você já sabe que não tem. Nenhum vocativo tem função sintática. Mas vamos pegar os tipos de vocativo. Há 3 tipos de vocativo. O vocativo nominal, quando estiver representado por um nome, por isso que é vocativo nominal, representado por um único nome. Representado por um único nome, vocativo nominal. Representado por um único nome, vocativo nominal. Vocativo sintagmático, quando o vocativo estiver representado por um sintagma nominal, ou seja, por um conjunto de palavras. Né? Vocativo sintagmático, quando estiver representado por um sintagma nominal, ou seja, por um conjunto de palavras. E vocativo interjetivo, quando esse vocativo estiver representado por uma interjeição. Uma interjeição é uma expressão que remete a uma surpresa, a algo que você tem ali de expressão de uma emoção, né? Observe que ele pode ser desses 3 tipos. Tem informação aí que é imprescindível no final da página 31. Final da página 31, grite aí, por favor, essa informação. É imprescindível, última frase da página 31. É imprescindível ressaltar que o vocativo não exerce função sintática alguma e deve estar sempre isolado por vírgula. Isso é muito importante. O vocativo sempre estará isolado por vírgula e não exercerá função sintática alguma. Ele pode ser de 3 tipos: vocativo nominal, sintagmático e interjetivo. Olha eles aí na página 32 para a gente fechar. Professor, Diga. nos exemplos que escrevemos, o carro foi roubado de Pedro, ele seria nominal? Não está escrito por Pedro ali. Está escrito Não, o carro foi roubado por Pedro. Pedro aí seria nominal. Aí você Seu canalha, por levantou o exemplo. projeto, seu canalha. Seu Seria canalha, sintagmático. sintagmático. E eu esperava outra coisa, seria interjetivo. Interjetivo, exatamente. Exatamente isso. Então, olha lá, ó. Página 32, para a gente fechar. Primeiro, vocativo nominal. O vocativo nominal é o termo que, embora não exerça função sintática, chama a atenção de alguém para o conteúdo do enunciado, utilizando apenas um nome, um único nome. Como nos exemplos em 67. Bruna, seu telefone está tocando. Bruna, vocativo nominal. Então, se eu fosse analisar este vocativo aí, da frase 67A, a identificação seria vocativo, a classificação seria vocativo nominal e a função sintática não tem, porque vocativo não tem função sintática. Ok? A mesma coisa acontece na letra B. O problema, Marcos, não será resolvido facilmente. Marcos aí é um vocativo nominal, é um vocativo em forma de um único nome. Na letra C, eu desisti de você, menino. Menina é um vocativo nominal, representado apenas por um único nome. Observe aí que o vocativo vem sempre separado por vírgula. Olha aí, está sempre isolado por vírgula. Tá? Nesse caso é vocativo nominal, porque é representado por um único nome. Segundo tipo de vocativo, vocativo sintagmático. É o termo que, embora não exerça função sintática, chama a atenção de alguém para o conteúdo do enunciado, utilizando um sintagma nominal, ou seja, um grupo de palavras, um conjunto de palavras. Na letra A, 68A, meu Deus, eu estou perdido. O vocativo aí é meu Deus, e é um vocativo sintagmático, porque tem mais de uma palavra, um conjunto de palavras, tá? Vocativo sintagmático. Na letra B, a viagem, amor da minha vida,
está confirmada. Amor da minha vida é um vocativo sintagmático. É um vocativo em forma de um sintagma nominal, de um grupo de palavras. Tá? Na letra C, você estourou o limite do cartão, seu irresponsável. Seu irresponsável é um vocativo sintagmático, porque é representado por um sintagma nominal, ou seja, um conjunto de palavras. Tá? Nesse caso também, todos eles isolados por vírgula. O vocativo vem sempre isolado por vírgula. E por último, o vocativo pode ser interjetivo. O vocativo interjetivo é o termo que, embora não exerça função sintática, chama a atenção de alguém para o conteúdo do enunciado utilizando uma interjeição, né? Aquela expressão de admiração, de surpresa, né? Como por exemplo aí, ó, ei, o professor está chamando você. Esse ei é um vocativo interjetivo. Oxe, João não estava viajando. Esse oxe é um vocativo interjetivo. Eita, eu nem estudei para a prova. Eita, vocativo interjetivo, certo? Então, isso aí é vocativo interjetivo. Todos eles também isolados por vírgula, porque o vocativo vem sempre isolado por vírgula. No vocativo, já sabe, né? É que tem que ter a identificação, que é vocativo, a classificação, se é vocativo nominal, sintagmático ou interjetivo, e a função sintática, que é sempre não tem. Simples assim. Até amanhã. Escutem, por favor.